bandeiras de um guerreiro pelo solo brasileiro, Armando Chaves Coé. No dia 8 de abril de 47, Deus o levantou para fazer missões nas regiões dos rios Tocantins e Araguaia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados, estamos aqui fazendo o registro, estamos aqui tendo a honra de hospedarmos aqui o pastor Raul, pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Imperatriz, e também tendo o privilégio de conhecer o pastor Joás, que é filho do pastor Jairo Saldanha, um dos tripulantes que estava na embarcação que naufragou aqui no Rio Araguaia, ou no Rio Tocantins, no ano de 1952. Está aqui o filho do pastor Raul também o pastor Edivaldo, né? E eu quero aqui passar a fala ao pastor Raul, que está aqui para fazer também esse registro desse acontecido, que é muito importante para a nossa convenção CA de Seta e para todos nós que fazemos parte dela. Pastor Raul. Eu primeiro quero agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento de rever a história da nossa igreja e da nossa convenção no seu nascedouro, quando o pastor Armando Chaves Coé, com a sua família, pastor Jairo Saldanha, ainda solteiro, vieram para fazer da abertura nesse trabalho em Carolina no ano de 1952. E nessa vinda dele de Marabá, aqui em São João do Araguaia, aqui próximos, aí talvez uns 30, 40 minutos de viagem de barco, foi ali onde aconteceu um acidente, onde o pastor Armando Chaves Coé perdeu um filho, e foi assim como uma semente plantada para nascer essa grande convenção do SETA, que hoje já se espalha por várias partes do Brasil, e são várias convenções. Eu já faço parte da Comadésima, que é filha do SETA, e a CA de Seta hoje, que tem a sede em Palmas, e são outras convenções que fazem parte desta grande convenção. Portanto, estamos aqui revendo a história, dando glória a Deus, e ficará registrada essa história para a nossa posteridade. Lembrando, meus irmãos, só complementando o que o pastor Raul está falando, que foi aqui que iniciou-se tudo, o início de toda a história do SETA, em todos os estados desse Brasil onde ela está localizada, tudo se iniciou aqui. Foi aqui que houve o holocausto, como falou o pastor Joás, filho do nosso presidente, o pastor Posidônio, na outra vinda que veio aqui, e através dessa semente, muita prosperidade veio espiritual para a nossa convenção. Quero passar a fala para o pastor Joás, que é filho do pastor Jairo também, que é para dar a sua fala. Eu estou feliz de estar aqui acompanhando o pastor Raul, o pastor Ricardo, o pastor Edivaldo e o senhor, pastor Francisco, pastor Francisco tem nos recebido muito bem. Reviver um pouco da história, da saga do pastor Coé, trazer o pastor Jairo consigo, e a memória fica viva, a semente foi plantada e hoje germinou e está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Amém. Estamos aqui revivendo esse momento tão importante para a nossa convenção, SETA. Também importante para a Congregação Jerusalém, onde tudo começou. Uma viagem que ficou marcada com o pastor Jairo, o pastor Coé, a família dele, e onde aconteceu o acidente. Nós vamos pegar agora o barco e vamos até lá, Cachoeira Mãe Maria, lá na Pedra do Padeiro, né? Onde aconteceu o acidente trágico, que morreu o filho do pastor Coé, Jaime, tinha apenas 9 anos. E esse registro serve para nós, é a nossa história. Há 70 anos atrás, né, que aconteceu isso, e Deus, através desse acidente, através dessas pessoas, levantou esse grande projeto que tem impactado o Brasil e o mundo, que é a Assembleia de Deus. Nós estamos aqui, uma viagem emocionante, né? É muita emoção, estou muito emocionada. Sei que quando a gente chegar lá no local, eu acho que a gente vai chorar. Eu nem vou chorar, porque eu fui criado, papai me contando essa história desse naufrágio. É muita emoção. O pessoal estava explicando que aqui é o Rio Tocantins e Araguaia, né? Estão juntos aqui. E se a gente olhar para ali, ó, vamos ver um monte de pedra.
E quando é mais ou menos no mês de novembro, que já está cheio, então desaparece as pedras tudinha. Aí se você ver agora que está baixo, você consegue ver muitas pedras aqui. Tranquilo, estamos pegando a embarcação ao local do naufrágio do Evangelista 1, certo? Que foi um recurso americano, uma oferta que o pastor Armando Chaves Cunha recebeu, construiu o barco e nós estamos no local para registrar esse momento. É o barco ali, é? Ele era de ferro e madeira. A madeira já foi, tá só o ferro. Já fez 70 anos. Na lagoa lá, ó. Na lagoa lá, aquele canalzinho ia passar lá, ó. Ali, né? Aquele canalzinho lá, ele tem que ir ali, ó. Ainda vai ver no custo. Passar ali pra frente. O carro tem esse remo ali que dá uma história. 52. Ok, pessoal. Daqui o local. Acabamos de chegar aqui no barco Evangelista 1, aqui no meio do rio, na divisa aqui do rio Tocantins e Araguaia. E é muita emoção para nós estarmos aqui. Está aqui comigo aqui o pastor Joás, e eu queria que ele falasse alguma coisa relacionada sobre a emoção dele estar aqui, sendo que a história da família Gouveia, do pastor Jairo, foi tão importante para esse desenvolvimento da nossa convenção. Pastor Ricardo, é uma alegria, uma emoção estar com o senhor aqui, com o pastor Raul, o pastor Edivaldo, o pastor Francisco que nos recebeu. E aqui nós estamos visitando um pouco da história, né? Em 1952, o pastor Jairo, ainda com 25 anos de idade, acompanhando o pastor Coen, seguiam para Carolina para implantar igrejas às margens dos rios Tocantins e Araguaia. E aqui o barco naufragou. É uma região que só pilotos que já conhecem podem pilotar, porque realmente é perigosa. E aqui aconteceu o acidente. Mas o mais importante, o mais bonito, é que eles não desistiram. Eles não desistiram. Um dos filhos do pastor Coen faleceu. A minha avó, ouvi da minha avó contar que quando despediu o meu pai no porto de Belém, porque eles vieram de Belém para Marabá, e depois de Marabá pegaram esse barco que foi construído, e eles pagaram com ofertas que receberam. E a minha avó disse que eles receberam muitos presentes quando embarcaram em Belém. E aqui todos os presentes foram embora, mas a semente, a fé, a esperança permaneceu. Não desistiram do sonho de plantar. E hoje, com alegria, a gente vê igrejas grandes espalhadas pelo Brasil e por boa parte do mundo, fruto do sonho de Armando Chaves Cunha e de Jairo Saldanha de Oliveira. Está aqui o pastor Edivaldo, foi pastor muitos anos ali em Carolina e conhece muito dessa história. Eu queria que ele falasse alguma coisa e depois o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Imperatriz, pastor Raul Cavalcante, também vai estar falando. Eu sou o pastor Ricardo, na verdade, estava compartilhando com o pastor Raul as emoções da gente, vem a flora, né? Dia 8 de abril de 1947, chegou na pequena cidade de Carolina a família do pastor Armando Chaves Cunha. Tem um fato interessante, porque essa é a segunda vez, né, que ele já vai para pastorear Carolina, né? Como disse o pastor Joás, ele recebeu uma oferta americana para construir esse barco, e ele pegou um motor de linha lá em Belém e veio até Marabá. Ele já havia entrado em contato com o pastor Malaquias, que era o pastor em Marabá, para fazer a inauguração do barco e depois seguir viagem. Então, no dia 14, que era um dia de domingo à tarde, eles inauguraram o barco,
né? E na segunda-feira cedo, né, eles pegaram viagem. O mais interessante é que o bebezinho, que é o Jaime, tinha 9 anos de idade. O pastor Malaquias havia dado um cachorrinho para ele. Então ele tinha acordado muito cedo, então eles entraram no barco e o Jaime foi brincar com o cachorro. E o certo é que ele pegou no sono e se encostou numa mala de couro, né, e pegou no sono. Segundo a história contada pelo pastor Valmir, né, que eu tive o prazer de conhecê-lo, disse que as primeiras 3 horas de viagem foi uma viagem tranquila. Estavam cantando. E depois de 3 horas, o pastor Jairo, que era bom para cozinhar, ele se afastou da comunhão ali, foi para a cozinha do motor para fritar almôndegas, né? Então, fritando almôndegas e, segundo a história, ele estava aproveitando as sombras das pedras, porque com as sombras consegue ver onde estão as pedras. E a correnteza estava muito forte, com certeza mais forte do que hoje, que o rio está um pouco mais cheio, né? E o certo é que a correnteza fez com que o barco batesse violentamente numa pedra conhecida como Pedra do Padeiro, que deve estar aqui um pouco mais... a 70 metros mais ou menos, se bateu nessa pedra e o barco furou o casco. Ele tem estrutura de ferro, mas é madeira também. E o certo é que o barco vira pelo lado que a criança estava dormindo, né? E o certo é que não encontraram a criança, o corpo da criança, e o desespero tomou conta. Ele conta a história, um fato interessante, é porque o pastor Armando Chaves ficou literalmente despido, porque o cinto dele estourou no acidente, ficou sem roupa praticamente, né? E o pastor Jairo, como era um hábil nadador, certo que ele começou a mergulhar e pegar alguma coisa, encontrar a bacia, que é a história mais famosa, que é uma bacia zincada, grande, e ele foi pegando alguns pertences e os meninos foram se apoiando na borda da bacia até que chegaram, pediram socorro e veio um canoeiro e salvou todo mundo. Certo, parte da história interessante é que todo mundo ficou achando que ele ia desistir, né? Porque perde um filho, não. E ele falou, não, aí foi um holocausto que Deus tomou para si e a gente vai seguir viagem, assim, foi para Carolina e continuou o trabalho do Senhor. Estamos hoje nesse trabalho grandioso, está aqui com o pastor Raul, pode contar um pouco mais sobre isso, e é um prazer estar aqui nesse local. As nossas emoções realmente muito fortes, mas graças a Deus por ter essa graça de compartilhar esse tempo, né, de vir aqui. Você segura, pai, o telefone. Realmente, para mim, eu estou acompanhando a minha esposa, pastora Ruth, a Nazaré, minha filha Rosilei, pastor Joás, que é filho do pastor Jairo, meu filho, pastor Ricardo, pastor Edivaldo foi pastor da igreja Carolina, que também eu fui pastor, o pastor Francisco, que é aqui de São João do Araguaia, onde tudo começou, porque depois daqui foram para lá, né? Onde teve o apoio na cidade e dali começou uma história. Eu olhei para esse barco e realmente eu me emocionei muito mesmo, porque eu olho para esse barco e vejo o início da história da nossa igreja e da nossa convenção SETA. Aqui foi plantada uma semente que foi o filho do pastor Armando Chaves Cohen, em 1952. Este barco, neste lugar, ele tem a idade da Igreja Assembleia de Deus Imperatriz, são 69 anos, e está resistindo o tempo, as circunstâncias, a cheia. Esse barco que está aqui como um marco da história da nossa igreja, que dá assim uma sustentação. A gente vem aqui, é uma emoção, só para chegar já é uma emoção, por causa dos rios, muitas pedras, o rio, e quando eu vi esse barco, eu vi essa história da nossa igreja, fiquei emocionando, dou graças a Deus, porque custou um preço, e essa igreja tem uma história muito bonita, porque ela custou um preço, o preço também do filho de um pastor, e nessa história estava o pastor Jairo, ainda jovem, com 25 anos, um grande guerreiro, um evangelista nato. Ele fez um trabalho começando em Carolina e Deus deu a graça para o pastor Jairo concluir seu ministério pastoral na cidade Imperatriz, onde ele fez um belíssimo trabalho e ficou registrado nos anais da história daquela igreja, a passagem desse grande homem de Deus que deixou uma história imorredora em nossos corações. E hoje estamos aqui com o filho do pastor Jairo, que é o pastor Joás, para viver este momento, essa história. E nós estamos assim profundamente emocionados, grato a Deus e com aquela fé de que o nosso Deus sabe o que faz. Ele deixou marcado aqui no Rio Araguaia e Tocantins, que já é unido os dois, né? Aqui já é unido o Araguaia com Tocantins, deixou um marco na história para dizer que a igreja é firme. Ela enfrenta as dificuldades e as circunstâncias da vida e ela permanece firme até cumprir o seu propósito final, que será no arrebatamento da igreja. Portanto, isso fica para a nossa história e as pessoas que um dia passarem por aqui
certamente sentirão a mesma emoção que nós estamos sentindo aqui e glorificando a Deus. Eu quero nesse instante, todos nós juntos, fazemos uma oração juntos, mas antes eu gostaria de ouvir ainda o pastor Francisco, que é o pastor de São João do Araguaia, da CEAD-SETA, PAMT, que tem como nosso líder maior o pastor Posidônio ali de Redenção, e ele está mais um ano e meio naquela igreja pastoreando, e ele que está como nosso guia, nos trazendo até aqui. Vamos ouvir sua palavra, depois estaremos orando. Queridos, eu quero só externar a minha alegria, a minha palavra nessa manhã é gratidão. Isso é muito importante para o registro da nossa igreja. Saber que homens de Deus pagaram um preço para que hoje pudéssemos estar aqui. Então eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os missionários que nos antecederam, fazendo a obra de Deus com muita dificuldade, para que hoje pudéssemos estar aqui, gozando dessa alegria e honra dada por Deus, de estarmos dando continuidade a uma tão sublime e grande obra. Deus abençoe o pastor Raul, que está aqui conosco, nos dando essa honra de vir com a sua comitiva. O pastor Joás, que é filho de um dos que estavam na embarcação do pastor Jairo, e dizer aos irmãos que é gratidão a minha palavra. Agradecer ao meu presidente, pastor Posidônio Martins Reis, pastor Marinaldo, meu primeiro vice-presidente, pelo apoio que tem nos dado também aqui em São João do Araguaia e por tudo quanto Deus tem feito por nós. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero finalizar minha fala louvando a Deus por Deus nos permitir dar continuidade a uma obra dessa envergadura que começa aqui, com essa história tão bonita, e hoje nós estamos aí dando sequência a esse trabalho e certamente ela vai até a vinda do Senhor. Mas nos lembramos de homens como Armando Chave Cohen, Jairo Saldanha e outros que foram verdadeiros guerreiros, homens de fé, homens que enfrentaram desafios para que essa igreja chegasse até aqui, que o mundo não era digno deles. Hoje já estão no céu. E eu quero aqui também fazer referência aos nossos grandes líderes, como o pastor Armando Chave Cohen, depois o pastor Luiz de França Moreira, presidente do CET por muitos anos, pastor Fiico, pastor Sebastião de Andrade, pastor Pedro Lima, e hoje ali a CEAD-SETA, o pastor Paulo Martins Neto, na nossa convenção, o pastor José Alves Cavalcante, pastor da CEAD-SETA, PAMT, pastor Posidônio, ali também lá a CIMBAD-SETA, Chá de Goiás, pastor Darley, e hoje a gente observa assim, essa convenção espalhada por toda essa região, fruto de um trabalho que começou praticamente aqui, né? Aqui começou uma obra, aqui foi plantada uma semente e ela se espalhou pelo Brasil em várias convenções, milhares de igrejas, e através da nossa Secretaria de Missões, SEMAD, nós estamos em 25 países, em 11 estados do Brasil. É uma obra muito grande, cujo valor, cuja importância só vai ser percebida quando chegarmos realmente no céu, quando Deus revelar todos os seus segredos. Eu queria que neste momento nós orássemos, e eu queria que a oração fosse pelo Joás, porque é uma sequência direta desse ministério, começou com o pai dele e hoje ele estará aqui. Nós vamos fazer uma oração com ele e depois vamos cantar um hino de louvor ao Senhor e depois voltaremos para casa em nome do Senhor. Pai, nós queremos te louvar e nós te adoramos porque sentimos a tua presença em nossa vida. Nós podemos olhar para trás e ver o que os nossos irmãos, os nossos antepassados passaram e não desistiram. Pai, que a tua fé, a tua coragem possa nos revestir para que nesses tempos difíceis de hoje possamos dar sequência, possamos dar
prosseguimento a essa obra que foi iniciada há 70 anos atrás. Que a tua mão poderosa possa estar conosco. Muito obrigado. Nós te louvamos pela vida do pastor Armando Chaves Cohen, pela vida dos seus filhos que ainda estão vivos, por todos aqueles, Pai. Nós te adoramos também pela vida de todos os pioneiros, te agradecemos, te rendemos graças por isso. Pai, muito obrigado por me permitir estar aqui na companhia do pastor Raul, pastor Ricardo, pastor Edivaldo, outros pastores. Muito obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. É visível sentir a tua presença aqui. Nós te adoramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!